Olá, meu nome é Ana Letícia, bom dia. Eu sou bibliotecária, trabalho aqui na Biblioteca do Pontal. Sejam todos bem-vindos a essa capacitação do quarto, Programa de Competência e Informação das Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar alunos, professores, pesquisadores, interessados na produção acadêmica e científica. Agora a gente vai iniciar a capacitação, do currículo Lattes. A lista de presença ela é gerada automaticamente. Os certificados da participação vão ser liberados em dezembro pela plataforma CIEX. E para mais informações, vocês podem estar acessando em notas compartilhadas. E agora eu vou passar a palavra para Yara, que vai dar a capacitação, e desejo a todos vocês uma boa apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Yara, eu sou bibliotecária aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Umuarama. Eu vou fazer a descrição, para que tenha finalidade de recurso de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, com olhos claros, cabelos com mechas. Estou usando óculos, como também fone de ouvido. Estou usando também uma blusa estampada com flores. E nas minhas costas tem uns armários, como também janela, pois eu estou na minha sala de trabalho. Em nome do Sistema de Bibliotecas, eu dou-lhes boas-vindas. Para nós é sempre uma alegria estar aqui com vocês, mesmo que de forma remota, e desde já nós nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou marcar algum treinamento posterior, tá? Em notas compartilhadas, como a Ana Letícia mencionou, está disponível alguns treinamentos que nós oferecemos, e caso queiram marcar quaisquer outros, basta selecionar a opção lá de presencial ou remoto para que nós possamos fazer o agendamento. E eu vou dar início, então, à nossa capacitação. E caso tenham alguma dúvida, eu gostaria que vocês me interrompessem no momento da dúvida mesmo, para a gente ir alinhando e tirando todas as dúvidas, tá? Eu não sei se vocês já possuem o currículo Lattes, né? Caso possuam, e queiram fazer a atualização dele e até mesmo tirar dúvidas com alguns certificados, que vocês tenham, a gente pode fazer isso no momento, tá? Mas eu vou iniciar mostrando desde o cadastro, porque se alguém também não tiver, pode fazer, o currículo agora, fazer o cadastro nesse momento, tá? E aí a gente vai auxiliando. Eu vou desconectar a minha webcam, porque a conexão para a internet fica melhor, tá? Mas desde já agradeço pela participação. Vou desconectar aqui. O material que nós vamos utilizar hoje, ele está na página aqui da biblioteca, tá? Ele está aqui nessa abinha aqui, treinamentos. Então, basta vocês entrarem aqui e vem aqui em tutoriais, clicando aqui, que vocês terão acesso a todos os documentos, que a gente utiliza para ofertar os treinamentos, tá? Como visita orientada, base de dados, normalização, gerenciadores. E hoje nós faremos sobre cadastro e atualização do Lattes. Ana Letícia, eu estou sem acesso agora ao chat, tá? Porque como eu estou compartilhando minha tela, eu não vejo o que está sendo disponibilizado no chat.
Caso alguém tenha dúvida, basta falar aqui que eu paro e a gente tira as dúvidas no momento, tá? Eu te falo a dúvida e você responde. Tá ok. Repassando. Aqui, vocês estão enxergando bem o currículo Lattes aí? Está compartilhando, né, minha tela? Tá certinho. Tá. Então, primeiramente, o que é o currículo Lattes, né? É um formulário padrão disponibilizado pelo CNPq, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para registro dos currículos de professores, estudantes, gestores, profissionais e pesquisadores brasileiros, né? Então, é o que é utilizado nas universidades, né, como também em institutos de pesquisa, para disponibilizar, né, esse formulário que as pessoas utilizam para registrar os seus certificados, né? Então, ele é um currículo acadêmico, tá? Igual a gente comenta assim, ó, por exemplo, se vocês tem a finalidade de arrumar algum emprego, então vocês devem entregar um currículo vitae, né, nas empresas ou preencher o formulário. O Lattes, a finalidade dele é diferente, é um currículo acadêmico que tem por finalidade registrar tudo aquilo que você fizer, né, durante a sua vida acadêmica, né? Então, seus certificados, a sua formação. Então, é tudo inserido no currículo Lattes, tá? Então, por que Lattes? Em homenagem ao físico brasileiro César Mansueto Júlio Lattes, que é mais conhecido como César Lattes, que foi um ícone na produção científica mundial. E a finalidade do Lattes é na avaliação de competência de candidatos em seleção de cursos, concursos, obtenção de bolsas e auxílios no subsídio de avaliação da pesquisa e da pós-graduação brasileiras. Então, por exemplo, quando você vai concorrer, né, a um mestrado ou a um doutorado, uma das etapas é a análise, né, do seu currículo Lattes. Bem como, se você vai concorrer, por exemplo, a uma bolsa de iniciação científica, também a análise é através do currículo Lattes. Por isso, é interessante, né, que se preencha corretamente as informações para que quem estiver te avaliando possa já encontrar as informações que necessita, certo? Então, qual que é a importância do Lattes? É um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país. Até mesmo o CNPq, o MEC, né, quando vai fazer a extração de dados do currículo Lattes, é através dele que, por exemplo, é atribuído as notas para as universidades, né? Porque faz avaliação, se os professores estão orientando, né, se está produzindo. Então, é muito importante que se tenha a dimensão, né, da importância desse currículo Lattes, porque através de um bom preenchimento, você também está contribuindo para a avaliação da universidade a qual você pertence. Os formulários, né, para preenchimento estão disponíveis nesse endereço, que é o lattes.cnpq.br, para que os interessados possam criar ou atualizar seus currículos e enviá-los ao CNPq. Então, no primeiro momento, né, você precisa cadastrar seu currículo. E aí, então, você vai entrar nessa plataforma, né, nesse link, lattes.cnpq, e vai nessa abinha aqui de cadastrar novo currículo, tá? E aqui você vai preencher com todos os seus dados, né? Seus dados pessoais, como o país de nacionalidade, o e-mail, né? E aí muita gente pergunta assim, mas você acha que eu devo cadastrar o meu e-mail institucional, né? Ou o e-mail pessoal? O que a gente orienta é o seguinte, independente, né, da instituição, você precisa ter
continuar, né, tendo acesso ao e-mail para que, se precisar de fazer alguma modificação de senha, né, é através do e-mail cadastrado. Então, a gente orienta para que seja aquele e-mail que você vai acessar ele sempre, né, independente se você estiver vinculado àquela instituição ou não, tá? E é muito bom, né, que você guarde a senha, porque essa senha será utilizada todas as vezes que você for acessar o cadastro, tá? Então, para atualização, depois você vai precisar dessa senha. Então, nas informações pessoais, né, você vai colocar o seu nome, seu CPF, seu endereço, nome do seu pai, da sua mãe, e você não precisa de ficar preocupado, tipo assim, se esses dados, né, ficariam disponíveis na internet. Não fica, tá? Quando alguém for ter acesso ao seu currículo, não tem acesso a esses dados, né, como CPF, endereço. Esses dados vão ficar disponíveis somente se você quiser depois imprimir, né, um currículo com essa versão que apareça todos os dados, tá? Mas, assim, quem for consultar não vai ter acesso a esses dados. Então, vocês podem ficar despreocupados quanto a isso, tá? O que a gente orienta é que todas as informações deverão ser digitadas exatamente iguais aos dos documentos, inclusive nomes de pais, de mãe, porque tem uma parceria, né, do Lattes com a Receita, e se algum dado for digitado de forma errônea, aí o CNPq não libera o seu cadastro para que você possa fazer, né, a atualização. Aí eles pedem você para entrar em contato ou regularizar aquela situação antes de liberar, né? Então, assim, às vezes dá um pouco de trabalho, né? Se não for digitado de forma correta. Então, sempre que vocês forem preencher, analisar bastante se aquelas informações estão corretas e idênticas ao que está digitado no seu documento, tá? A foto, ela é obrigatória, tá? E logo depois vai ser necessário você ler as condições de termo de adesão, né? De compromisso com o sistema Lattes. E aqui fala que os itens apresentados como cadeado são de preenchimento obrigatório. E à medida que as informações são preenchidas, né, as abas de acompanhamento vão ficando coloridas. Embora que fala que os itens como cadeado são obrigatórios, o passaporte está com cadeado, mas ele não é um item obrigatório, tá? Então, aqui logo depois fala para você preencher as informações, né, institucionais, tá? E você vai colocar o seu endereço, melhor colocar residencial, né? Porque se você precisar de receber alguma correspondência, você recebe pela sua casa mesmo. E depois da instituição, você só vai preencher se o seu endereço fosse profissional, tá? Mas caso você opte no residencial, não há necessidade de preencher com os dados da instituição nesse momento, ok? Logo depois, você vai colocar a sua formação acadêmica, né? Então, você vai informar sempre a maior titulação concluída, tá? Então, você vai procurar o nome da instituição, né, que você concluiu a sua formação, a última, né? Então, por exemplo, para quem está na graduação, você vai precisar de colocar referente ao seu ensino médio, tá? Se tiver cadastrado aí, quando você vai procurar, né, nessa lupinha, aí basta você vir aqui na lupinha e digitar o nome da escola que você concluiu, o ensino médio, né, e colocar. Se não tiver cadastrado, tem a possibilidade também de você mesmo fazer o cadastro. Então, aí você vai na lupinha, pesquisa, se não achou, você vem aqui, clique aqui e você cadastra aquela instituição, tá? Agora, para quem, por exemplo, já está, né, no mestrado ou doutorado, aí vai cadastrar o nome da universidade, né, que foi a última concluída, certo?
Logo depois já vem a atuação profissional. Você vai preencher se você estiver atuando em alguma profissão, né? E aqui a gente orienta o seguinte, por exemplo, se você está atuando profissionalmente numa questão que agregue, né, no seu currículo acadêmico, você deve colocar, né? Mas se, por exemplo, porque você tem que pensar que a finalidade do currículo Lattes é a situação, né, de currículo acadêmico. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo o curso de nutrição, né? E você estiver atuando no momento em alguma atividade vinculada à nutrição, então você deve preencher. Mas vamos supor que você está fazendo o curso, por exemplo, de história, e você, no momento, você está atuando enquanto vendedora, né? Então não há essa necessidade, porque o seu vínculo profissional vai ser enquanto estudante, né? Então, essa atuação profissional só é interessante se tiver a ver com o curso que você está fazendo no momento, ou aquilo que você está pesquisando ou estudando, certo? Isso é uma orientação, tá? Mas caso vocês queiram colocar também, fiquem à vontade. Então, logo depois você vai colocar a instituição, né, que você tem vínculo, né, é a que você está atuando no momento, né, que você está cursando, por exemplo, o seu curso, fazendo a sua graduação, ou o seu mestrado, o seu doutorado, qual que é o seu tipo de vínculo, né, e desde quando, tá? E aí, quando você, né, coloca também na lupinha aí para você pesquisar as suas áreas, né, a sua área de conhecimento, então você vai preencher de acordo com o menor nível, tá? Então você seleciona aqui qual seria o seu nível, né, de interesse, né, que você estuda, que você pesquisa, e você seleciona o menor nível, ok? Então você vai selecionando. Logo depois, você já vai preencher a questão do idioma, tá? Nessa possibilidade de você preencher sobre o idioma, elas não são obrigatórias, né? Mas é interessante para quem estiver fazendo a análise do seu currículo, avaliar como que é a sua proficiência, né? Então, assim, isso aqui não precisa de ter, por exemplo, os certificados que comprovem, tá? Então, você seleciona aqui, por exemplo, quais idiomas que você quer colocar, né? E aí você vai falar, né? Se você compreende bem, ou razoável, ou pouco, tanto também como a leitura, como que é a respeito daquele idioma, se é razoável, se é bom, se é pouco, a fala e também a sua escrita. Isso daqui é pessoal, tá? É você que está se avaliando. Não precisa de ter um certificado para colocar sobre essas questões. Feito isso, né? Então você finalizou o seu cadastro. Aí, se caso não tiver nenhuma pendência no preenchimento do formulário, abre uma tela com as informações inseridas e uma mensagem indicando enviar o currículo ao CNPq. Sempre que você fizer qualquer atualização no seu currículo Lattes, você vai precisar de enviar ao CNPq, tá? Então, se você não fizer, de uma próxima vez que você fizer a atualização, que você for abrir lá para fazer alguma atualização, vai aparecer uma abinha lá vermelha pedindo para você enviar o seu currículo, porque as atualizações foram feitas e você não enviou. E é bem interessante você sempre fazerem, porque a gente tem gente que precisa, por exemplo, de manter o currículo atualizado, até mesmo para participar, né, de algum processo seletivo e tudo. E se você não envia, o seu currículo não é atualizado, né? Então, a nossa orientação é para que sempre que você tiver algum certificado novo, sabe, você já inserir, né? Não ficar esperando, assim, tem gente que fala assim, não, eu vou atualizar meu currículo de 6 em 6 meses.
Mas, tudo bem, é uma opção sua. Mas o que a gente orienta é para sempre ir atualizando, para não ficar muita coisa, né? Se você for participar, às vezes, por exemplo, você precisa de participar de um processo seletivo que se encerra a inscrição, por exemplo, amanhã. E se você atualizar hoje, corre o risco de não dar tempo, né? Porque quando você atualiza as informações, não, essas atualizações não são feitas de forma imediata. O Lattes pede um tempo, né, para essa atualização de até 48 horas. Né? Então, pode ser que não dê tempo de você participar de algum processo justamente por não estar atualizado. Tá? E sempre é necessário você registrar sua concordância com o termo de declaração, e a disponibilização do seu currículo na plataforma pode levar um tempo. Se algum dado do seu cadastro estiver em desacordo com as exigências do CNPq, você vai receber uma mensagem informando o problema e será necessário entrar em contato para resolver a questão. E aí nós já disponibilizamos quais os meios, né, de comunicação. Então aqui está o telefone do CNPq, como também o e-mail, e o horário de funcionamento, né, que é de segunda a sexta, de 8 às 20. E para você, né, verificar se o seu currículo já está disponível, basta você ir na opção lá do Lattes, do CNPq, e buscar currículo para ver se o seu currículo já está disponível 48 horas após o cadastro do seu currículo, tá? Até agora, alguma dúvida? Pessoal? Tá, ninguém está com dúvida por enquanto. E se alguém aqui, né, não tinha cadastrado e está cadastrando no momento, ficou com alguma dúvida? Ainda não, Yara, ainda ninguém tem dúvida, não. Desculpa a demora que meu microfone custou abrir. Não, sem problema. Ah, tá, você fez, Maria. E ficou alguma dúvida? Você está acompanhando? Você quer que para um pouco para tirar suas dúvidas? O que você acha melhor? E logo depois eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, porque caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato, eu estou disponível para tirar quaisquer dúvidas, tá ok? Então, tá bom. Então, dando continuidade, né? Então, logo após, né, vocês fazerem, né, esse cadastro, 48 horas após, né, para você verificar se o seu currículo já está disponível na plataforma Lattes, aí você agora já vai em buscar, né, o seu currículo Lattes. Então, você vai desmarcar doutores, tá? Porque sempre fica marcado doutores, ou também você pode deixar doutores, mas também marcar demais pesquisadores, tá? Porque para quem não tem doutorado, se você colocar aqui demais pesquisadores, que pode, que vai dar a possibilidade de fazer a busca, né, na plataforma, tá? Então, aí desmarca doutores e marca demais pesquisadores. Aí, se você pesquisou, vai aparecer lá, sendo que, se já estiver disponível, então quer dizer que você já pode fazer as atualizações, né? O que é fazer as atualizações? É você inserir os dados dos seus certificados, né? E a orientação é o seguinte: você só vai colocar no Lattes a partir do momento que você tiver um certificado, tá? Não pensa assim, eu participei de uma live, né? Igual essa capacitação, ela vai te dar um certificado, mas ele só vai estar disponível a partir de dezembro.
Então, vocês não coloquem no momento agora no Lattes, porque não tem como você comprovar, certo? E vamos supor que você participe de algum processo seletivo, né? E esteja lá no seu Lattes, né? Que você participou de algum curso ou alguma capacitação. Se você não apresentar aquele certificado, fica nulo, né? Então você pode ser desclassificado. Então você só vai colocar após ter o certificado em mãos. E aí, feito o cadastro, então agora nós vamos entrar, né, na plataforma para atualização. Então você vai entrar lá no lattes.cnpq, né, .br, e vai lá na linha atualizar currículo. E aí você vai ser direcionado para essa tela, né, que é onde você vai digitar o seu CPF e a sua senha, ou você pode entrar com o Gov, tá? Para quem já tem um cadastro no Gov, pode entrar com o Gov, pelo Gov, caso tenha interesse, tá? Se você preferir entrar pelo CPF, você vai digitar o seu CPF e a sua senha, tá? Então, sempre que você, né, for fazer alguma atualização nos preenchimentos subsequentes, se alguma atualização não foi enviada, né, para o currículo Lattes, lá no CNPq, vai aparecer essa abinha aqui em vermelho, aparecendo essa informação. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Tá? Então, é necessário clicar nela para fazer esse envio, ok? E aí, para você fazer o envio, você precisa, né, de estar de acordo com o termo de adesão e compromisso. Então, você precisa marcar que estou de acordo, como também autorizando a publicação da versão em inglês do seu currículo. Logo depois, enviar ao CNPq. Esta é a página inicial do currículo Lattes, tá? O resumo, ele é construído a partir das informações que você inseriu no Lattes, tá? Então, por exemplo, se você inseriu, né, que você está cursando, né, a graduação, por exemplo, em enfermagem, aqui vai aparecer. Se você não tiver de acordo com o que o próprio sistema construiu, você pode editar o resumo, tá? Basta você vir aqui nessa abinha e editar resumo. O resumo recomendado é sempre iniciar, né, pelo maior nível de formação. Por quê? Porque quem for analisar, né, o seu currículo já bater o olho e saber aquilo que você está fazendo no momento, aquilo que você está cursando, né, ou que você é especialista, ou que você tem domínio, certo? Então, aqui você vai começar sempre pelo maior nível, né, que você concluiu ou que você está fazendo. E aí, logo depois, você pode colocar as outras informações, né? Se possui alguma graduação, ou se é bolsista em alguma modalidade, ou se atua, né, enquanto estagiário, qual que é o nome do cargo, né, que você exerce em alguma instituição, se participa de algum grupo de pesquisa, ou ainda quais os temas que você atua no momento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês só como que ficaria essa daqui é a página inicial, né, do currículo Lattes, então, certo? A nossa sugestão, gente, é o seguinte também. Todas essas abinhas aqui, né, são possíveis, né, para você inserir os seus certificados. Não necessariamente você vai ter certificado para preencher todas essas abinhas. Isso daqui são as possibilidades, né? Mas você vai preencher de acordo com os certificados que você tem em mãos. Mas o que a gente orienta é o seguinte: da mesma maneira que tem essas abinhas aqui em cima, você organize os seus certificados, tá? Então, pode ser que você queira organizar de forma física, né? Ou também pode ser que você queira colocar em pastinhas no seu computador, né? Mas que seja parecido até mesmo para você localizar os seus certificados depois, né? Então, por exemplo, lá em dados gerais, você vai colocar os seus documentos, né? O seu endereço,
lá informação, você vai colocar os seus certificados, por exemplo, referente ao seu diploma, tá? Então, você já vai organizando de acordo com o que pede cada abinha aqui do currículo Lattes, para, por exemplo, quando você for selecionada para algum processo seletivo, eles vão pedir para você enviar o seu certificado, seja de forma remota ou você apresentar fisicamente mesmo, tá? Então, que isso já esteja organizado, né? Você pode abrir as pastinhas no seu computador, parecido com essas aqui, ou melhor, idênticas, né? Ou também aquela pastinha preta com plástico, né? Que aí você coloca lá na primeira parte, né? Formação, coloca o seu diploma e assim consecutivamente, tá ok? Até agora, alguma dúvida? Yara, bom dia. Bom dia. Tem jeito de aumentar só um pouquinho a tela ou não? Aqui na minha já está em tela cheia. Aí, tá. Aí embaixo tem uma telinha assim, ó, que você passa, que tá assim, para você colocar o seu em tela cheia. Olha aí para você ver se você consegue. É uma janelinha que fica no canto inferior direito. Eu vi aqui. Obrigada. Tá boa agora a apresentação? Tá, melhor. Obrigada. Então tá certo. Então, esse daqui, né, seria a página inicial, né? O endereço para acessar o currículo vem disponível aqui. Então, por exemplo, se alguém te pede assim, ó, favor enviar o seu currículo lá, você não precisa de enviar ele na versão PDF, não. Basta você enviar esse link, né? Que com esse link a pessoa consegue acessar o seu currículo lá, tá? Aqui nós temos alguns menus que são interessantes, né? E que às vezes a gente nem se preocupa em conhecer, né? Um deles é a impressora, tá? E aí, quando você coloca aqui na impressão, aqui te dá as opções para você selecionar aquilo que você quer que apareça no seu currículo impresso, né? E aqui que você pode selecionar, por exemplo, seus documentos, quais, né, as informações que você deseja selecionar, se você participou de evento, de cursos. Então, você seleciona aquilo que você deseja que apareça na sua versão impressa, ok? E aqui, como eu já falei, é o resumo que aparece, né, de acordo com todas as informações que você inseriu na plataforma Lattes, ou você pode editar o resumo e colocar de acordo com o que você acha que seja um resumo interessante, tá? Nessa carteirinha aqui com o avatarzinho, são os autores que foram citados no seu currículo. Por exemplo, quando você, né, se você publicar, né, um artigo com outra pessoa, e aí você colocou o seu nome, mas também colocou o da outra pessoa, aquela outra pessoa já vai ficar registrada aqui, né? Se você escreveu também um capítulo de um livro, ou participou, né, apresentou um trabalho num congresso junto com outra pessoa. Então, essas pessoas que participaram de forma ativa já vão ficar citadas aqui no seu currículo, né? Isso é interessante até para quem estiver avaliando o seu currículo, já bater o olho aqui e falar assim, olha, ela escreve com fulano, ela participou com ciclano, né? Então, já fica registrado aqui os autores que tiveram participação no seu currículo, tá? Aqui nessa busca rápida, né, como se fosse um atalho, né? Então, por exemplo, se você registrar aqui, você tem dúvida onde que você coloca, por exemplo, onde que eu vou colocar artigo, né? Então, você digita ali, artigo. Então, ele vai te dar as opções que você poderia inserir os certificados de que você teve artigo publicado, né? Então, funciona como uma busca rápida, tá? Te direcionando mais ou menos quais seriam as opções que você pode colocar aquela informação que você deseja.
E aí, logo depois, já começa com o próprio, né, currículo, com todas as abinhas, com as possibilidades de inserção de certificados. Então, que nas abas superiores, elas abrem-se, né, campos para preenchimento de informações relacionadas às atividades acadêmicas, científicas, profissionais e culturais, tá? Essas 3 primeiras abinhas aqui dos dados gerais, como identificação, endereço e idiomas, elas já foram preenchidas no cadastro, tá? Elas não será necessário você voltar nelas, a não ser que tenha alguma mudança, né? Por exemplo, você mudou de endereço, ou você acha, né, que hoje você fala melhor do que quando você preencheu, e aí você quer voltar e mudar essa informação, ou você mudou de nome, né? Então, você tem essa possibilidade de voltar lá em dados gerais e fazer essas mudanças. Caso não seja necessário, você não vai ter que voltar nelas para preencher nenhuma outra informação. Já na abinha aqui, prêmios e títulos, né? Você pode inserir informações como prêmios de trabalhos científicos, de apresentações em congressos, se você foi homenageado por alguém, né, ou algum colega ou instituição, ou também se você foi aprovado em algum concurso. Mesmo que você não tenha tomado posse, mas aí você acha interessante colocar essa informação. Então, é aqui em prêmios e títulos. Texto inicial do currículo Lattes é a mesma coisa do que o resumo, tá? Então, você pode modificar tanto o resumo por aqui ou lá na página inicial em editar resumo. Tem essas 2 possibilidades. E outras informações relevantes é tudo aquilo que você acha que é importante, mas você não achou o local ideal para você colocar no currículo Lattes, tá? Por exemplo, vamos supor que você participou como mesária das últimas eleições, né? E você acha que isso é interessante você colocar. E aí não tem um campo específico no currículo Lattes para colocar isso, né? Então, aí você pode colocar aqui em outras informações relevantes. Logo depois, na abinha formação, é onde você vai colocar os dados específicos de cada formação, né? Então, a sua formação acadêmica, se você já fez o doutorado e está fazendo um pós-doutorado e ou livre docência, ou qualquer formação complementar, é aquilo que te capacite, né? Se você está participando de algum curso ou alguma oficina, então aqui é informação complementar. Os dados específicos de cada formação, então, deverão ser informados, como local, data de início e término, entre as demais opções apresentadas. E aqui vocês devem colocar também aqueles cursos que vocês iniciaram e que não finalizaram. Vamos supor, às vezes você começou a fazer alguma graduação e que você não finalizou por qualquer motivo, né? Não tem problema, mas isso faz parte do seu conhecimento, da sua história, da sua trajetória. Então, você deve colocar sim, porque isso melhorou seu conhecimento em determinada área, né? Então, você pode colocar ali também, mesmo aqueles que você começou e não finalizou. E vai ser sempre a partir da seleção do nível, né, que os dados vão ser incluídos. Então, aqui eu te mostro, você vai escolher um nível que você está preenchendo, né, como se é um doutorado, se é um mestrado, ou alguma especialização, ou pode ser também até o ensino profissional de nível técnico, ou ensino médio, tá? Então, o aperfeiçoamento, qualquer coisa que você pode preencher, tá ok? Yara, Oi. a Ilse levantou a mão. Pode perguntar, Ilse. Yara, volta só por favor na tela anterior. Esse curso de aperfeiçoamento, a gente coloca, por exemplo, esses treinamentos que a gente está fazendo com você, curricular, é aqui que a gente coloca ele? Isso, não, aí no caso, nessa questão aqui, ó, você vai colocar dentro de formação complementar. Ah, tá. Tá? Aperfeiçoamento é, por exemplo,
Poderia ser tipo um MBA, mas que não chega a ser um MBA, mas que seja um curso mais extenso, sabe? De tipo uma especialização, mas tipo assim, que já tenha o curso, o título lá de aperfeiçoamento, tá? Certo, tá bom, obrigada. Né? Então, aqui você vai colocar, né? Por exemplo, se você estiver preenchendo lá no nível de doutorado, aí você seleciona, né, que a sua formação, né, acadêmica, e aqui você preenche com todos os dados, né? Por exemplo, às vezes você está fazendo um doutorado, sanduíche, né? A metade aqui e a metade fora, né? Então, você vem aqui e preenche essa informação e vai preenchendo todas as demais, tá? Se você já está fazendo um pós-doutorado, você completa lá com as informações referentes ao seu pós-doutorado, ok? Então, vai preenchendo de acordo com as informações que o Lattes vai pedindo. E se em algum momento, gente, do preenchimento, vocês tiverem dúvidas, vocês podem, né, me mandar e-mail, mandar o WhatsApp, como também ir em qualquer biblioteca que a gente orienta, tá? Então, a gente está aqui disponível para isso. Logo depois, né, na formação complementar, que é onde você vai colocar, igual aqui, por exemplo, você pode colocar curso de extensão universitária, curso de formação profissional, oficina, curso de idioma, tá? Então, por exemplo, se você concluiu um curso de inglês nível básico, então você vem aqui e preenche, tá? Curso de capacitação, né? Oficina, mini curso em geral, como pode ser até lives curtas, mas que te dê um certificado de capacitação, que você pode inserir aqui em formação complementar, tá? E aí, aqui muita gente fala assim, mas qual que eu utilizo, por exemplo, como padrão? Eu posso inserir qualquer certificado a partir de 1 hora? Pode, não tem problema. Desde que você tenha um certificado que comprove que você participou de alguma oficina ou algum curso de capacitação ou um curso em geral, você pode inserir, ok? Aí logo depois já é, né, a atuação, é aquilo que você está atuando no momento, né, a sua atuação profissional. E, então, referente, né, ao preenchimento de atuação, são apresentadas todas essas áreas, tá? E aqui, agora a gente vai pontuar cada uma, igual, por exemplo, para quem está atuando só no momento enquanto estudante, vai preencher aqui em atuação profissional enquanto estudante, tá? Como também a sua linha de pesquisa, você pode preencher. Se você faz parte de alguma revista, né? Como membro de corpo editorial, né? Você pode preencher, ou membro de comitê de assessoramento, né? Como, por exemplo, um FAPEMIG, né? Você pode preencher aqui. Ou se você está como revisor naquele momento de periódico, você coloca aqui. Ou ainda revisor de projeto de agência de fomento também, tá? Então, e aqui em áreas de atuação, você também vai colocar aquelas mesmas grandes áreas, né, que nós já olhamos ali atrás, colocando lá de acordo com o menor nível hierárquico, tá? E aí, agora, né, que eu acho que é bem a nossa realidade, né, a sua atuação profissional enquanto estudante. Por quê? Porque o seu vínculo com a instituição é enquanto estudante, tá? Então, por exemplo, o que você está atuando no momento? Não, estou atuando enquanto estudante na Universidade Federal de Uberlândia. Então, como que eu vou me cadastrar enquanto estudante? Então, para cadastrar estudante, né, você vai definir lá a sua instituição, vai selecionar o tipo de vínculo, e aqui, gente, eu faço a sugestão de cada um, né, que queira inserir, abrir o seu currículo Lattes e fazer isso na prática, porque às vezes, assim, se eu falar o que eu vou fazer, às vezes pode ser que fique um pouco em dúvida, e quando faz na prática é melhor, né? Então, pode abrir o seu currículo e fazer isso no momento que, a partir da dúvida, a gente interrompe aqui e eu tiro as suas dúvidas, tá? Então, aí você tem a possibilidade, né, de colocar lá
em estudante, aí lá em vínculo empregatício você vai selecionar não, e em enquadramento, né, você vai escrever, né, estudante de graduação ou estudante de pós-graduação, e aí você vai registrar o início e fim de cada ação realizada. Se alguém estiver fazendo isso no momento, pode me falar aqui que a gente vê se está tudo certinho, tá? Porque às vezes quando você seleciona lá a opção outro, e se você não digitar estudante, não passa para frente. Se vocês quiserem fazer o teste aí, tá? Aí, ó, o nome da instituição, você seleciona, né? O tipo de vínculo, você vai precisar digitar aqui estudante, tá? Aí possui vínculo empregatício? Não, né? E aqui você digita novamente estudante de graduação ou pós-graduação. E aí, aqui, ó, no tipo de vínculo, você vai selecionar outro, tá? Quer fazer isso agora, gente? Alguma dúvida até o momento ou não? Até agora nenhuma, Yara. Peraí, a Maria Cosco está digitando. Ela falou que não. E feito isso, você já se cadastrou enquanto estudante, né? Então, uma possibilidade, né? Se você estiver fazendo, por exemplo, um estágio, né? E aí, como que eu faço essa inserção no currículo Lattes, né? Então, mesmo realizado em outra instituição, por exemplo, eu estou realizando, às vezes, numa empresa, mas o que me possibilitou realizar aquele estágio numa empresa foi o meu vínculo com a UF, né? Com a instituição. Então, o registro é feito pela instituição em que eu estudo, tá? Então, você vai selecionar lá, você vai lá em atuação profissional, vai selecionar a instituição, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia. Aí, lá em atividades, você vai lá colocar incluir novo item e na natureza da atividade, você vai selecionar estágio, tá? Para você cadastrar enquanto estagiário, ok? Isso, gente, depois que vocês tiverem os certificados, tá? Não coloque antes de ter certificado. Aí aqui em estágio você coloca qual empresa, onde que você está realizando o estágio, tá? O nome da instituição que você está realizando. Depois de você preencher os outros dados, né? Como órgão, unidade, tá certo? E se você, né, estiver fazendo um estágio docência, né? Não é um estágio, por exemplo, numa empresa, às vezes é um estágio quando você está cursando, por exemplo, vamos supor, pedagogia, né? Os cursos voltados para a licenciatura, né? Então, como que você cadastra esse estágio docência? Então, você vai lá em atuação profissional, vai selecionar, né, a instituição, que no caso vai ser a UF, se você for vinculado à UF. Lá em atividade, você vai colocar incluir novo item. Na natureza da atividade, você vai selecionar, ao invés de você selecionar estágio, você seleciona ensino, tá? Então, Yara, aí levantou a mão. Pode perguntar. Yara, nessa atuação profissional, nós que somos funcionários públicos, não dá problema se a gente colocar atuação profissional como estudante também, que aí fica como se tivesse duas profissões, né? Você vai se cadastrar duas vezes. Você vai cadastrar você enquanto servidor público e você enquanto estudante. Porque nada te impede de você, enquanto servidora pública, estudar. Entendeu? Aí, o que vai depois você, por exemplo, quando você for inserir os seus certificados, o que você vai precisar é de selecionar qual que é o vínculo que você quer colocar, né? Por exemplo, se você está lá enquanto servidora, e aí vamos supor que você queira inserir algum certificado de você enquanto servidora, né? Então, você seleciona o seu vínculo enquanto servidora. Agora, se você quer inserir enquanto estudante, você seleciona enquanto estudante. Você pode ter dois vínculos, nada te impede. Porque até mesmo
porque não é remunerado e nada. E mesmo que fosse remunerado, por exemplo, você poderia ter o seu trabalho enquanto servidora, mas também atuar fora do seu horário em outra instituição como docente, aí você ia ter o seu vínculo em outra instituição, certo? Ah, tá. Esse eu não tinha colocado ainda, porque eu achei que dava problema por estar escrito atuação profissional, entendeu? Não, você pode, é por aí, assim, que para você se cadastrar até mesmo como estudante, esse é o caminho, tá? Então, Tá você vai certo. selecionar. Obrigada, Yara. E aí, assim, se quando você for fazer isso, se tiver em dúvida, a gente pode marcar um horário, tá? A gente marca junto aqui, eu vou vendo o que você vai fazendo e eu vou te auxiliando, tá certo? Tranquilo. Obrigada. Então, aqui em estágio de docência, né? Aí, quando você selecionou lá o ensino, né? Aí vai aparecer aqui nas atividades de ensino aquelas disciplinas, né? Que você está ministrando, né? Então, aqui você vai colocar a informação, estágio de docência no Educandário Pingo de Gente, no Berlândia, tá? Então, gente, aqui você vai colocar os dados do seu certificado, mas a comprovação é só através do próprio certificado, tá ok? Isso precisa ficar claro, porque tem muita gente que acha que tem que colocar o certificado aqui dentro. Não existe, tá? Você não vai anexar certificado, nada. Você só vai precisar de guardar aqueles certificados para, numa possível, né, comprovação, você ter aqueles certificados para comprovar esses dados que você colocou. Se você quiser se cadastrar, né, enquanto monitor, né, às vezes você está desenvolvendo uma monitoria, né, então como que você cadastra? Você também vai em atuação profissional, lá na instituição você vai selecionar as atividades, vai lá incluir novo item e na natureza da atividade você vai selecionar o ensino novamente. E aí aqui lá em disciplinas ministradas, você vai colocar monitoria na disciplina tal, sob orientação do professor tal, ok? E se você também, né, está atuando em alguma empresa júnior, né, então como que você se cadastra? Da mesma maneira, atuação profissional, lá em instituição você vai selecionar o UFO, lá em atividades, né, você vai incluir novo item, e na natureza da atividade você vai colocar extensão universitária, tá? Então aqui, o que diferencia é a natureza da atividade, certo? Então aqui, extensão universitária. Só já aproveitando que está aqui nessa tela, né? Por exemplo, para quem aqui está atuando, né, enquanto servidor, por exemplo, se a gente faz parte, né, de algum conselho, comissão, então é aqui também que a gente vai selecionar, tá? Então aqui, ó, você seleciona aqui conselho, comissão e consultoria e preenche os dados referente àquelas comissões que a gente faz parte, tá? E coloca os dados com a portaria e tudo mais, ok? Ainda continuando, né, em atuação profissional, empresa júnior, né? Então, onde que você coloca atuação profissional, vai selecionar, né, a instituição, que é a UF, lá em atividades, você vai incluir novo item, natureza da atividade, você vai colocar, né, aqui embaixo, a empresa, né, que você está atuando lá na empresa júnior, tá? E qual que é a sua atividade, né? Se é trainee, se é membro, tá? E agora, se você faz parte de algum grupo de pesquisa, né? Onde que você coloca, né? Porque no Lattes não tem um local específico para você colocar o seu grupo de pesquisa, né? Então, você vai lá em atuação profissional, outra atividade técnico-científica, tá? Você vai selecionar, e aqui você vai escrever membro do grupo de pesquisa, tal, tá? Isso principalmente aqueles grupos, né, que já estão cadastrados, por exemplo, no CNPq, tá ok?
E para você cadastrar a sua linha de pesquisa, como que você faz? Você também vai lá no mesmo formato, né? Atuação profissional, vai escolher a linha de pesquisa, tá? Então, você vai lá selecionar a instituição, selecionar a atividade, e na natureza da atividade, você vai selecionar pesquisa e desenvolvimento. E aí, você descreve aqui qual que é a sua linha de pesquisa. Você vai copiar aqui a sua linha de pesquisa idêntico ao que está no seu programa, tá? Então, você vai lá no seu programa, viu qual foi a linha que você está inserida, né? E vem cá e coloca idêntico ao que está lá escrito no seu programa, ok? Aí, para quem está fazendo um mestrado ou um doutorado, é esse o caminho, tá ok? E aí, na descrição também, né? Você vai colocar tudo aqui sobre a sua linha de pesquisa, atuação profissional, linha de pesquisa e colocar a sua linha de pesquisa, ok? Então, colocamos objetivos, né? Você vai colocar aqui os objetivos da linha, quais são as palavras-chave, né, que consta na sua linha de pesquisa e vai salvar, certo? E se você, né, está participando enquanto bolsista em algum projeto, onde que você faz, né, essa inserção? Nesse caso, você vai ter que se cadastrar em 2 lugares, tá? Você vai ter que cadastrar primeiro, né? Primeiro você precisa se cadastrar lá, né, enquanto estudante, né? Aí depois lá em tipo de vínculo, né? Você vai escolher lá bolsista, e aí isso aqui vai ser um novo vínculo, tá? Você vai ter um vínculo de estudante e vai ter um novo vínculo enquanto bolsista, certo? Então, aqui, ó, um tipo de vínculo, escolher bolsista. Isso aqui, gente, é só para quem atua, né, enquanto bolsista. Possuir vínculo empregatício, você vai colocar não. Lá em enquadramento funcional, você vai especificar bolsista no programa tal. E lá em outras informações, você vai colocar quais são as funções desempenhadas enquanto bolsista, como o nome do projeto, o nome do orientador, a carga horária e outras informações relevantes. E quando você atua enquanto bolsista, quer dizer que você está vinculada em algum projeto, né? Então, como que você faz a inserção também, né? Esse conjunto, né? Você atuando enquanto bolsista e em qual projeto. E lá na aba projetos, né? Você vai escolher o tipo de projeto que você está atuando enquanto bolsista, vai indicar o nome do projeto, né? Aí lá em descrição você vai colocar um pequeno resumo do projeto, já aquele resumo, gente, do que foi cadastrado, tá? Seja lá no CIEX, né? Ou lá na FOPEMIG, você vai colocar da maneira que foi cadastrado lá, você vai colocar aquele pequeno resumo do projeto. Lá em equipe, você vai inserir os nomes dos participantes. Mas vamos supor que sejam muitos participantes. E aí você não quer inserir todos. Basta você inserir o seu nome e o do seu coordenador. Mas você não consegue inserir sem ter inserido o nome do seu coordenador, tá? E colocado lá no nome do seu coordenador que ele é coordenador daquele projeto. Agora, se você for coordenador, aí tudo bem, né? E aí, é possível também vincular produções realizadas durante a atuação no projeto, incluindo item e título da produção. Tá? Agora, se você participa em alguma liga acadêmica, né? Então, como você coloca essa informação? Então, você vai lá em atuação profissional, você vai escolher a instituição. Lá em atividades, você vai selecionar, né, a atividade de extensão universitária. E lá em extensão universitária, você vai colocar a informação, membro da liga acadêmica e o nome da liga, tá? Então, assim, vocês puderam observar que essas informações, às vezes ficou até um pouco repetitiva, mas são informações
para quem, por exemplo, está cursando a graduação e que às vezes fica na dúvida de onde inserir essas informações do Lattes, né? Porque não tem um campo específico para isso, tá? Então, é nesses locais que precisam ser inseridos. E aí, só dando continuidade aqui, né? Então, aí logo depois já vem para a linha projetos, né? E aí, se você faz parte de algum projeto, se inscreveu em algum projeto, é nesses campos aqui que você vai colocar. Então, você precisa, né, escolher qual que é o tipo de projeto que você está vinculado, e esses projetos precisam estar vinculados às instituições, né? Então, os projetos precisam estar vinculados, e nesse você precisa colocar o nome do projeto, a descrição do projeto, se está em andamento ou se está concluído, quem faz parte da equipe do projeto, os alunos, a produção, como também as orientações, tá? Então, por exemplo, um projeto aqui, um exemplo de um projeto de extensão, né? Como oficina de normalização e formatação. Então, você vai colocar aqui em descrição, né, sobre o resumo do projeto, se está concluído, se está em andamento, né, se é um projeto de cooperação de pesquisa em empresa, se sim ou não, né, e se possui potencial de inovação. Isso aqui, gente, se você marca a opção aqui, possui potencial de inovação, se você coloca sim, aí vai sair da aba projetos e vai lá para a abinha de inovação, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho também, que dependendo se você escolher, sai de um lugar e vai para o outro, tá? No seu currículo. Aqui, ó. Por exemplo, você estava preenchendo aqui, projetos. Se você preenche sim, então sai daqui da aba de projetos e vai para essa abinha aqui, inovação, ok? E aí, logo depois dessa outra abinha, é referente às produções. É aquilo que você produz, né? Ou que você produziu, que você está produzindo, né? No âmbito, né? Da sua carreira, né? Ou da sua pesquisa, né? Então, aqui já vai te direcionando onde que você pode colocar as suas produções. Então, por exemplo, se você produzir um artigo, né? Esse artigo ele já foi publicado, né? Você já enviou ele para uma revista, né? Para um periódico, e já foi aceito, como também publicado. Então, você vai colocar aqui em artigos completos publicados em periódicos. Agora, se você escreveu e você enviou, mas não foi ainda publicado, né? Que ele foi aceito, mas ainda não foi publicado. Então, você coloca aqui em artigos aceitos para publicação. Se você escrever um livro, um capítulo de um livro, né? Que já tenha sido publicado, é aqui livros e capítulos. Se você produzir um texto em jornal ou revista magazine, né? Por exemplo, um texto para você SA, né, para exame, então é aqui que você coloca. Se você teve um trabalho que foi publicado em análise de eventos, então é aqui que você coloca. Se você apresentou um trabalho ou alguma palestra, é aqui que você vai colocar. Se você teve uma partitura musical, se você fez, né, uma partitura musical, foi publicada, tá? É aqui que você vai colocar. Se você fez alguma tradução, mas foi publicada, é aqui que você vai colocar. Ou um prefácio, um pós-fácio de um livro, é aqui. Ou outra produção bibliográfica, aqui em outra produção bibliográfica, você pode colocar, por exemplo, se algum artigo, né, foi publicado, mas foi em alguma revista que não tem ISSN, sabe? Porque isso acontece, algumas revistas, principalmente estrangeiras, não tem ISSN, então você pode colocar aqui. Ou, por exemplo, que você fez, né, o seu TCC, ou a sua dissertação, ou a sua tese, aqui em outra produção bibliográfica que você vai colocar. Então, por exemplo, para quem já concluiu aí a graduação, né, ou o mestrado, então, para inserir os dados sobre aquele trabalho de conclusão de curso,
ou a sua dissertação em outra produção bibliográfica que você vai colocar, tá? Logo depois é produção técnica, né? Então é mais voltado assim para as coisas técnicas, né? Por exemplo, se você ministrou, né, um curso de curta duração, ou, por exemplo, se desenvolveu algum material didático ou instrucional, isso que aconteceu muito na pandemia, né, gente? Muitos professores precisaram de desenvolver cartilhas, sabe? Então, colocou-se, né, nesse desenvolvimento de material didático. Ou, por exemplo, se você participou de alguma entrevista, mesa redonda, programas e comentários na mídia, é aqui que você vai colocar. Se você tem um blog, um website, né, ou rede social, mas isso aqui não é a rede social, gente, é individual, não. Isso aqui, por exemplo, às vezes você tem um blog que fala sobre determinado assunto, né? Então, por exemplo... Oi, pode falar. Tem uma dúvida aqui da Iris. Ela está perguntando, falando que vai ministrar uma oficina de 4 horas. E está perguntando se pode colocar aí nesse técnico ou na parte aí de produção bibliográfica. Não, você vai colocar nesse técnico, tá? Só, Iris, que aí você tem que ter primeiro o certificado, tá? Então, esse você, enquanto ministrante, né? Mas aí você vai colocar nesse técnico. Aí você coloca aqui, ó, curso de curta duração ministrado. Tá ok? Ok. Então, tá. E aí, gente, é necessário avaliar, né, cada tipo de certificado para ver onde melhor se enquadra aqui, tá? Para a gente colocar. Então, por isso que a gente fala assim, as dúvidas maiores é na hora da prática, né? Porque aí você fala assim, nossa, eu vou pôr esse certificado e não sei onde fazer a inserção, né, dos dados. Então, é por isso que é sempre bom essa troca de ideias, né? Para sempre colocar no lugar certinho, para o seu currículo ficar bem organizado, tá ok? E aqui, nessa outra produção artística cultural, já é mais voltado, gente, para quem trabalha nessa área, né? De quem atua, de quem estuda nessa área de artes cênicas, música, artes visuais ou outra produção artística cultural, tá? O que é importante, né, é você identificar qual que é a categoria da sua produção, né? Então, isso aqui é o essencial, né? Então, primeiro, qual que é o tipo dessa categoria? Para depois eu saber onde que eu vou inserir, né? E qualquer uma dessas que vocês forem inserir, vai te pedir, né, para você preencher com todos esses dados, né? Então, como o título, o ano da produção do material, o país a que aquele material foi publicado, qual que é o idioma, né, que o material foi produzido, qual foi o meio de divulgação, a homepage, né, se tiver. E aí sempre vai perguntar assim para vocês, ó, é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção? O currículo Lattes, ele te permite colocar os 5 mais importantes, tá? Se você marcar sim, então vai ficar lá, por exemplo, quando você imprimir, né, seu currículo, vai ficar lá como uma estrelinha, tá? Falando que é uma produção mais importante. Porém, a gente sempre fica na dúvida se marca sim ou não, né? Porque, como ele só permite 5, né? E se depois eu quiser colocar outra e já tiver dado os meus 5, aí eu preciso de voltar, desmarcar, né? Aquilo de forma manual e selecionar esse que eu tenho vontade, tá? E aí, a gente, para saber, né, se eu marco como um dos 5 mais relevantes ou não, a gente tem algumas recomendações, né, como escolher aqueles 5 trabalhos mais relevantes. Então, primeiro, é um artigo publicado em periódicos com pares A1 ou A2, ou, né, está indexado na Scopus, na Web of Science ou no JCR. Se sim, eu devo marcar, ok? Como um dos 5 mais importantes. É um livro, um capítulo de livro?
publiquei um livro, é sempre muito interessante você marcar como uma produção relevante. Foi mais citado, teve citação, então devo marcar também como mais relevante. Foi uma produção que foi premiada, né? Também ok, né? Para marcar como 5 mais relevantes. Foi um curso ou oficina ministrado? Isso conta muito ponto, tá, gente? Então, assim, marca como um dos 5 mais relevantes. Tive alguma tradução publicada? Ou alguma outra atividade de produção importante para o meu campo de atuação? Ok, tá? Marca. Então, assim, esses seriam os parâmetros, né, para marcar como uma das produções mais relevantes, ok? E aí, a gente, quando tiver dúvida, né, o currículo Lattes, ele também te direciona, né? Então, tem esse menuzinho aqui, que você pode tirar as dúvidas, que lá tem aquelas perguntas, né? Onde inserir, o que inserir, né? E aí, quando, por exemplo, você vai inserir, né, um artigo lá em artigos completos, se você tiver o DOI, maravilha, gente, porque quando você tem o DOI, ele já faz, né, o preenchimento automático, tá, dos dados. Mas, se você também não tiver o DOI, porque tem gente que fica apavorado quando ele não tem o DOI para ver como que preenche, né? Não tem problema. Se não tiver o DOI, você vai colocar o ISSN da revista e as outras informações você preenche de forma manual, tá? Então, aqui tem todas as informações, tá ok? Que você deve preencher. E se o artigo, né? Aí vamos supor, você aqui já na outra opção lá de artigos aceitos, né? Se você colocar lá em artigos aceitos. Mas vamos supor, o mês que vem, né? Esse artigo vai ser publicado. Então, quando publicar, para você não ter que excluir de artigos aceitos e passar para a aba de artigos completos, basta você vir aqui embaixo e colocar salvar como artigo completo, tá ok? Aí passa da abinha de artigos aceitos para artigos completos. Se você, né, escreveu um livro, né, e aí esse livro já possui o DOI ou ISBN, então o Lattes também facilita o preenchimento, né? Você digita lá o DOI ou o ISBN e o Lattes vai preencher com as demais informações. Mas, se não tiver, né, por exemplo, o ISBN, você tem que colocar ele lá em outra produção bibliográfica, tá? E aqui em outra produção bibliográfica, né, você pode colocar também o seu TCC, né, sua dissertação e a sua tese, com a possibilidade de você colocar o link de acesso, né, onde que foi publicado, tá ok? Agora, produção técnica, né? É quando você, por exemplo, tem algum software, ou produto, ou processo técnico, carta, maquete, editorações, entre outros. E sempre que tiver dúvida também onde preencher aqui em produção técnica, né? Então, vem aqui no módulo técnica para ver o que você pode colocar aqui dentro de produção técnica, tá certo? E aí, que, por exemplo, se você participou, né, de alguma entrevista, mesa redonda, programa ou comentário na mídia, é dentro de produção técnica que você vai colocar, tá? Então, aí pode ser também que a transmissão tenha sido por Instagram, YouTube, Facebook, podcast, ou quando estiver disponível em alguma mídia, tá? E aí, você coloca aqui todas as informações e salva, tá? E produção artístico-cultural já é mais voltada assim, para quem faz, por exemplo, curso de música ou de artes, né? E que tenha produções artísticas ou culturais voltadas mais para essa área, tá? E se também tiver dúvida, né? Basta entrar ali no modo produção cultural para ver onde você pode inserir. Então, aqui dá para entrar com apresentação de obra artística, arranjo musical, composição musical, sonoplastia.
Só que tudo isso, gente, precisa ser devidamente comprovado, tá? Não pode ser, por exemplo, eu participei e eu não tenho como comprovar. Não, eu preciso ter a comprovação para depois eu colocar no Lattes, ok? Patente e registros, né? Quando você tem alguma coisa que foi patenteada, né? Ou algum projeto, ou alguma inovação lá que você patenteou. E aí você precisa de colocar lá o número dessa patente, qual é o número do registro, tá? Para você colocar todas as informações lá. Se você também, né, possuir alguma atividade que gerou inovação, né? Vocês lembram que lá eu mostrei para vocês lá atrás, lá em projetos, né? Quando lá te pergunta se possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços, se você marcar sim, vai sair lá da aba de projetos e vai passar para a aba de inovação. Então, não necessariamente precisa de ser um campo novo, você não precisa de preencher ali inovação, você pode preencher em outras abas e se você clicar em sim, que gerou inovação, vai passar para a aba de inovação, certo? Logo depois, já é a linha de educação e popularização de ciência e tecnologia. Vocês vão observar que isso daqui é praticamente o que está nas abas anteriores, como também produções, né? Porque lá também vai te fazer a pergunta assim, ó. Quando você produziu, né? Gerou educação e popularização de ciência e tecnologia? Se você marcar sim, vai sair lá da linha de produções e vai passar para educação e popularização de ciência e tecnologia. Se você colocar não, vai continuar lá na linha produções. Isso daqui, gente, nós temos duas vertentes, né? Tem um público que acredita que tudo aquilo que é produzido contribui, né, para a educação e popularização de ciência e tecnologia. Já tem um outro público que não, que acha que nem tudo contribui. Aí isso aqui é muito subjetivo, tá? Por exemplo, se eu publiquei um artigo, né? E vamos supor que eu publiquei esse artigo em inglês e foi publicado numa revista estrangeira com um público determinado, por exemplo, de médicos, né? Que às vezes não foi de forma que abrangesse toda uma sociedade, né? Então, às vezes, não vai gerar, né, popularização, né, para ciência e tecnologia. Mas se for, por exemplo, um artigo que está publicado de acesso aberto, né, e que pode pegar vários públicos, né, então já contribui, né? Então isso daqui é subjetivo, tá? Então, assim, fica a critério de vocês se vocês vão querer colocar lá em cada documento que for publicado, se vai ser para contribuição de educação e popularização da ciência e tecnologia, ou também se quiser deixar só dentro de produções, ok? E, né, se você marcar lá, assim, que contribui, né, para a popularização de ciência da tecnologia, aí sai da abinha lá também de produções e passa para cá, tá? Para educação e popularização. E logo depois nós já temos a abinha eventos, né? Que é também onde a gente tem sempre muitos certificados. E aqui em eventos a gente tem dois tipos de participação, né? Pode ser que você tenha participado, né, de algum evento, congresso, exposição, feira, né? Ou que você tenha organizado, tá? Então, depende do que você está fazendo no momento, né? Se você está participando, se você está organizando. Então, aí você escolhe qual que está sendo, né, a sua participação no momento. E se você escolher participante, né, aí que nós temos três modalidades, né? Convidado é quando, por exemplo, você é daquelas pessoas importantes, né? Que você faz parte da mesa e que você foi convidada para um evento, né? Então, você coloca aqui marcando convidado. Se você vai apresentar alguma coisa, né? Pode ser um pôster ou apresentação oral, ou alguma outra forma de apresentação,
você coloca enquanto participante. Que aí você vai ter que escolher qual que é o tipo de participação. Ou pode ser que você está entrando apenas enquanto ouvinte, né? Se você colocar ouvinte, você não vai ter que colocar aqui o tipo de participação, tá? Então, aí aqui coloca ouvinte e coloca o tipo de participação, tá ok? Ouvinte aí não precisa colocar o tipo de participação. E aí preenche com os demais dados, né? Se é, por exemplo, um evento de nacional, regional, local, qual que é a cidade, qual que é a homepage do evento, ok? Logo depois, nós temos aqui a abinha orientações. Orientações é uma atividade docente, tá? Então, é só para quem trabalha enquanto docente. E aí coloca, né, qual que é a orientação, se é de uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, e aí em cada orientação, então, os docentes vão ter que colocar, preencher aqui os dados referentes a cada orientação. E aqui ainda tem a subdivisão, né, se está concluída ou se está em andamento. E é sempre, gente, muito importante, né, atualizar o currículo Lattes. A gente vê, por exemplo, orientações e supervisões que foram cadastradas lá enquanto andamento, e isso data de 2015, né? E o docente não finalizou aquilo, então precisa de ser feita essa atualização, né? Então, concluiu aquela orientação, passa para concluída, não deixa lá em andamento, porque isso, assim, é ruim para o currículo da pessoa, é ruim para a nota, né, da instituição, né, porque tem um extrator que extrai todas essas informações do currículo Lattes dos docentes, né, para que seja atribuída uma nota, né, lá no MEC, né, como também na CAPES, tá? Então, assim, ficar atento para a gente orientar, né, eles a estar sempre mantendo o currículo atualizado, tá? E as bancas também, né, são atividades docentes. Então, aqui também nós temos dois tipos, né, de participação, né? Tanto os que já foram concluídos, bancas de trabalhos de conclusão, como também banca de comissões julgadoras, né? Então, aqui também é preciso selecionar qual que é o tipo, né, se você escolher, por exemplo, participação em bancas de trabalho de conclusão, selecionar aqui quais são os trabalhos, tá? E, por último, mas não menos importante, né, nós temos as citações. Então, por exemplo, se você, né, teve um artigo que foi citado, né, então você vai ter que preencher. Esse módulo é feito de forma manual, tá? Então, por exemplo, não é automático. Às vezes você foi citado lá no Web of Science, né? E aí você vai ter que preencher aqui de forma manual. Quando a gente pensa, né, no Web of Science, como Cielo, Scopus, né, às vezes a gente vê uma realidade distante, né? Mas, por exemplo, que isso aqui às vezes é só dos bambambam, né? Por exemplo, a gente vê muito pesquisador aqui da UF mesmo, e é muito citado, né, nessas plataformas, né, nessas bases de dados, como Scopus, como também o Web of Science, que são as que fazem, né, essa análise bibliométrica. Mas, por exemplo, pode ser que você não foi citado lá, mas que você tenha um trabalho, né, e que você foi citado, às vezes, no Google Escolar. Então, quando você, por exemplo, colocar aqui Google Escolar, você precisa fazer o seu cadastro lá no Google Escolar, né? E você vai preencher aqui citações em outra base bibliográfica. Mas para isso você tem que ter feito o login lá no Google Escolar para você fazer essa análise, né, bibliométrica, tá? Seus dados lá. E aí aqui, ó, é de forma manual que você vai precisar de fazer isso, né? Então você precisa de inserir isso.
E como que faz para incluir, né, no seu OrcID e no seu Lattes? Então, o OrcID, para quem não conhece ainda, né, pode ser que alguém aqui não saiba o que é, ele é um identificador digital único, né, gratuito e persistente do pesquisador. Então, por exemplo, é como se fosse o CPF do pesquisador, tá? Isso é bom, por quê? Porque vamos supor que você mudou de nome, né? Você adotou um nome social, ou que você era casada e ficou solteira, ou que era solteira e casou-se, mudou o nome, para você não perder, né, as citações, né? Às vezes também tem outros autores, né, que têm o mesmo sobrenome, como também os mesmos prenomes que você, e aí nunca vai saber qual que foi aquele que está citando, né? Então, para você não perder citações, vai substituir as variações de nome, né, por um único código numérico. Então, é necessário primeiro você fazer o cadastro nessa plataforma aqui, que é o OrcID, né? E preencher todos os seus dados. O Lattes e o OrcID ainda não conversa assim, de migrar as informações, né? Porque os dados são muito parecidos. Lá também você pode colocar as informações, por exemplo, sobre os certificados que você tem, né? Mas um não migra do outro ainda por enquanto, né? Então, é necessário fazer isso, esse preenchimento, né, de forma manual. Mas é possível você integrar, né, para a pessoa, por exemplo, consultar, né, o celular, se quiser consultar o seu OrcID. Pode, aí tem essa possibilidade. E aí, para você integrar, né, o seu OrcID no seu currículo Lattes, então, onde você deve ir? Você deve ir lá em dados gerais. Lá em identificação, você vai colocar outros identificadores, tá? Então, você vai aqui, ó, dados gerais, identificação, outros identificadores, e aqui você vai digitar o seu OrcID, tá? Para fazer a conexão, tá? Com o Lattes. E logo depois salvar. Se alguém quiser fazer isso. E aí, por aqui eu encerro a minha fala. E agora eu fico disponível, né, para que nós possamos tirar as eventuais dúvidas, né, e as referências que nós utilizamos, né, para produzir esse material foram essas, tá? Caso alguém queira depois assistir algum desses vídeos, né, são bem interessantes, tá? Tem esse João Arlindo dos Santos Neto, ele é muito bom, ele sempre dá curso sobre o Lattes, né? Então, assim, vale a pena ver, né? E ele fala bem detalhado, ele faz oficinas também, então, assim, é uma fonte de informação que a gente pode ter também, tá? E agora eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que tenham surgido no decorrer.